Ok, amigos, estamos aqui hoje novamente com o programa Negócios e Negócios da TV Flórida e eu vou dizer a vocês que eu estou num dia especial, porque estou aqui com um dos advogados em Miami, muito conhecido da comunidade brasileira e outras também, que é o Alexandre Piquet. E eu fico muito à vontade para recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu sei das suas atribuições. Todo dia está correndo, eu acompanho isso. E você sabe que o nosso programa, Alexandre, é no intuito de incentivar os brasileiros a virem morar aqui, se possível, ou então tentarem abrir os seus negócios, aqueles negócios que às vezes dão certo no Brasil e que eles querem mudar. E eu acho isso fantástico, essa vontade que o brasileiro tem de transformar as coisas. E com a sua experiência, tanto no Brasil quanto aqui, eu acho que você poderá dar um panorama geral daquilo que você, nesses últimos 20 anos, viu aqui na Flórida, especialmente em Miami, com o escritório de advocacia Piquet Law Firm, que você representa tão bem, junto com aqueles profissionais todos que trabalham. Todo mundo sente que é muito difícil vir para os Estados Unidos, lutar e tal. E eu, particularmente, sei das dificuldades que você, no início, passou, já formado no Brasil e tal. Eu queria que você contasse. Você se formou no Brasil, em primeiro lugar. Sim, me formei lá na Faculdade de Direito Milton Campos. E aí, em 1996, meu pai, está aqui do lado, resolve que a gente tinha que implantar, colocar uma semente aqui em Miami, e aí resolve que ia comprar uma casa aqui no bairro de Kendall, lá em Miami, e a gente falou, mas para que comprar casa em Miami? Qual que é o intuito disso, né? Aí ele falou, não, vai lá o futuro, e na época, 20 anos atrás, 23 anos atrás, não tinha, era mais Orlando, Miami era para fazer compras, o pessoal ia mais para Orlando, mas insistiu, falou, vamos comprar essa casa que vocês vão usar. Começamos a vir de férias. Em 99 eu me formei lá na Milton Campos, e aí eu falei, bom, vamos lá então, passar um tempo para ver o que a gente consegue descobrir lá daquela terra. Já tinha pelo menos o teto garantido, e aí foi quando eu vim e comecei a trabalhar no escritório de advocacia, né, do Jorge Sirota na época, e aí fui fazer a faculdade de Direito aqui novamente, que é o Juris Doctor, né, que é o curso de Direito em um sistema diferente, que é o sistema americano. E aí me formei e trabalhei em outros escritórios, e há 10 anos atrás montei o escritório Piquet Law Firm, que hoje é um escritório que a gente considera boutique, né, para padrões americanos, que cuida principalmente do empresário estrangeiro que vem morar, fazer negócios ou trabalhar nos Estados Unidos. E a sua progressão dentro da sua escola, para que eles saibam as dificuldades que a gente tem, inclusive para fazer os estudos aqui, não é uma coisa fácil, mas é muito gratificante. Você foi laureado pela escola, né? As realizações acadêmicas, elas são mais reconhecidas, incentivadas e remuneradas do que no Brasil. No Brasil, a gente costuma brincar que você passar com a nota 100 ou 60, né? O que importa é que você passou. Aqui, eles colocam rankings, então você tem o topo 10% da turma, o topo 5%, o top 1% da turma. Se participou de publicações acadêmicas como Law Review, se foi primeira nota em determinada matéria, isso tudo tem valor. E vale valor não só de reconhecimento no currículo, para amanhã você procurar um emprego depois de formado, mas de pleitear bolsa de estudos durante o curso da faculdade, que foi muito importante, porque no segundo ano, já pesado
né? Você tem que pegar empréstimo estudantil do governo, mas mesmo assim, às vezes não dá para cobrir tudo. E se você consegue uma bolsa que te ajuda bastante, isso vem através do reconhecimento acadêmico. Isso é importante porque quando a pessoa muda para cá, ela tem planos para a realização profissional e também dos seus filhos, né? Sim. Então vamos deixar essa parte que você passou e mostra esses 10, 15 anos de escritório da PQ Law Firm. Como é que é o escritório? Como é que ele trabalha, em que sentido para ajudar os brasileiros que vêm? E quais as dificuldades que eles encontram muitas vezes? A gente tem 3 áreas específicas para auxiliar esse empresário que vem fazer negócio nos Estados Unidos. A primeira delas, ou seja, um terço hoje do escritório se dedica a fechamentos imobiliários. A gente funciona aqui nos Estados Unidos como uma espécie de cartório barra banco para transações e transferências e registros de imóveis. Então, se, por exemplo, o cliente ele não tem intenção de morar aqui nos Estados Unidos, mas quer ter uma casa de férias, uma propriedade que gera renda, um apartamento, um galpão, nós auxiliamos tanto nas questões contratuais quanto na escrituração e fechamento dessa aquisição, que é o chamado closing, né? A gente funciona como o que se chama aqui de title company, ou seja, companhia de título. A gente assegura a escritura, faz a transação imobiliária, o comprador ele deposita na conta calção do escritório e a gente, então, faz a quitação das dívidas do imóvel e remunera ou desembolsa o restante para o vendedor, né? Ou seja, não existe transferência de valores entre vendedor e comprador, sempre tem que ter uma figura de um intermediário, como é o escritório de advocacia aqui. Esse é um terço A parte da imigração talvez seja mais forte, né? Um terço hoje, porque já a gente foi bem procurado na questão imobiliária nos anos de 2010 até 2016, porque tinha muito brasileiro que com dólar baixo vinha fazer aquisição de imóveis aqui. E de 2016 para cá inverteu-se a situação no Brasil, então tem muita gente querendo mudar para cá. E aí a área de imigração cresceu bastante, hoje representa também um terço do movimento do escritório. A gente tem uma equipe lá que faz visto de trabalho, petições de investidores, pedidos de green card, cidadania, via família, investimento, negócios, habilidades extraordinárias, EB1, EB2, que está muito em alta hoje em dia, transferência de executivo via L1, visto de trabalho como H1B, que foi o primeiro visto que eu tive aqui há 20 anos atrás, continua sendo bem procurado, visto de investidor para quem tem cidadania italiana ou espanhola, quem tem cidadania de outros países, é muito procurado também. O próprio EB5, que agora aumentou de valor de 500 mil para 900 mil dólares, a gente fez bastante nos últimos anos. E os processos de casamento, família, petição de filho para pai, de pai para filho, entre irmãos, apesar de demorar bastante, né, quase 12 anos de irmão para irmão, mas as outras categorias saem rápido. Então a parte de imigração hoje representa. Eu tenho a impressão que a única parte lá, pelo que eu conheço, que não se faz é litigation, ou seja, a discussão judicial, em corte. Não fazemos contencioso. A gente tem a outra, vamos dizer, terceiro lado que a gente atua forte hoje, que para mim é um terço do movimento, é formação de pessoas jurídicas, tanto domésticas quanto offshore. Então a gente faz a formação e o registro de LLCs, corporações, Ilhas Virgens, Caimã, Panamá, Ilhas Marshall, ou seja, toda a estruturação para o investimento do estrangeiro, porque o estrangeiro que investe nos Estados Unidos ele não tem o mesmo tratamento que tem o americano ou o residente, ele tem um tratamento pior em termos tributários. Então é preciso fazer uma proteção de pessoas jurídicas. Então essa formação dessas empresas e administração anual representa também um terço hoje da prática, né? Então basicamente são esses 3. E aí quando mesmo com todos esse aconselhamento, obviamente sempre vai ter um ou outro percalço, tem o contencioso, a gente tem escritórios parceiros que trabalham no famoso litígio, né, na litigância de questões não resolvidas. O Global Entry, que é essa novidade que o governo americano e brasileiro estão querendo implantar. O que você poderia dizer a respeito? O Global Entry, ele na verdade já existe aqui nos Estados Unidos há pelo menos uns 10 anos. Eu, pelo menos,
devo ter globalmente já há uns 10 anos, então imagino que já existe nesse período, mas na verdade não é um visto ou uma forma alternativa de se mudar para cá, é simplesmente um pré-cadastramento eletrônico para a inspeção na chegada do aeroporto ou do porto aqui em solo americano. Então, em vez de ficar na fila e ter que ir no oficial da imigração para verificar manualmente o seu passaporte, o seu visto, qualquer que seja ele, você faz isso eletronicamente, pré-aprovado, né, porque você é um viajante frequente, e aí você passa por é um fura-fila. Os sistemas de entrada aqui dependem de mais de 60 ou 165 tipos de vistos. É isso? Sim. E cada um apresenta uma história de comportamento para que, ao preencher os formulários, você tem que se enquadrar. E para isso é que um escritório, dentre alguns que estão em Miami atendendo as comunidades, trabalha no sentido de facilitar isso, né? Sim, o trabalho. Apesar de que todas as petições desses vistos, em teoria, estão disponíveis, né, nos formulários para que faça o pleito, o processo a forma de apresentar as informações, não só o que a gente chama das evidências documentais, mas da explicação e da estratégia, é muito mais aconselhável. Os números de aprovação, o percentual de aprovação é muito maior quando você se utiliza de um profissional para assessorá-lo no pedido de um visto de trabalho, visto de investimento, visto de família. O único em que a gente não atua diretamente é o visto B1, B2, que é o visto de turismo e negócio, que é esse que você tem no passaporte emitido pelo consulado americano no Brasil. Esse a gente não tem atuação. Mas, fora isso, mesmo estando no Brasil, para um pedido de visto de trabalho para uma empresa que vai te contratar ou para a empresa que você vai abrir e quer vir para tocar filial da sua empresa ou para um investimento que vai ser feito, todo esse trabalho é feito por advogados aqui e a gente presta essa consultoria. Mas sei que você se dedica a outras atividades, participa da Câmara de Comércio e de outras. Você podia dizer com que finalidade essas atividades extra-escritório trazem a você a possibilidade de ajudar os outros, por exemplo? Sim, nós temos a Câmara de Comércio Brasil-Flórida, que é a maior câmara binacional dos Estados Unidos, a mais antiga também, já temos 37 anos. Eu já sou membro lá do Conselho, né, de Diretores há alguns anos. Para 2020 eu vou servir como vice-presidente da Câmara, juntamente com o nosso presidente Guilherme Gatti, que é hoje executivo da FedEx Internacional. O intuito da Câmara é promover e fomentar negócios entre Brasil e Estados Unidos. Especificamente, a gente faz um roadshow pelo Brasil já há 16 anos, dos quais eu participei dos últimos 6 ou 7 anos, que é muito interessante. A gente visita uma média de 12 cidades no Brasil por ano. Então, nos meses de abril, maio e junho, a gente faz missões para o Brasil, trazendo profissionais que falam da parte jurídica, financeira. Aí temos os participantes como executivos do Banco do Brasil Américas, que é o braço do Banco do Brasil aqui, para falar de abertura de conta, de fechamento de câmbio. Já tivemos participação da Drift, que são investidores e desenvolvedores de hotéis aqui, que coletam e captam investimentos para esse fim. Eu sempre falo da parte jurídica nos anos que a gente participa. Tem o Carlos Mariaca, que é o precursor aí desse movimento, que fala sobre assessoria de negócios internacional. Você precisa de uma pesquisa de mercado para saber se o seu produto vai ser bem aceito em uma determinada região dos Estados Unidos. Não é nem o advogado, nem o corretor, nem o banqueiro que vai te orientar nesse ponto. É uma assessoria de negócio. Já tivemos o John das franquias. Então, se você precisa fazer um investimento para concessão de um visto ou para geração de renda, que ele tem uma gama de mais de 500 marcas diferentes para te oferecer em termos de montar uma franquia americana aqui nos Estados Unidos ou trazer a sua franquia
da sua empresa brasileira para cá. Então, essa entidade, que é a Câmara de Comércio, ela aceita membros não só que já estão estabelecidos aqui, como os que estão estabelecidos no Brasil. Somos mais de 300 membros e a gente promove mais de 50 reuniões, palestras, eventos, coquetéis, troca de cartão anualmente. E essa é uma ferramenta muito boa que o estrangeiro, sobretudo o brasileiro, tem quando chega aqui e quer fazer negócio. Fora isso, tem as ações filantrópicas que a gente faz, Brasil Foundation, eu faço parte do conselho aqui também de Miami para doações, né? Arrecadar fundos para doar para o pessoal carente do Brasil. Belíssimo, né? Eu queria aproveitar um pouquinho de você falar uma coisa objetiva. Todo dia chega alguém aqui, você sabe muito melhor do que eu que existe um grande número de pessoas que estão ou fora de status ou, por outro lado, são ilegais mesmo. E eles chegam a uma das coisas que mais perguntam é o seguinte: eu bati o carro e o sujeito me pediu a carteira, eu não tenho, e será que esses caras vão me prender ou podem me prender? Sim, existe um acordo de cooperação entre a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária e a Polícia da Imigração, que é o ICE, essa verificação, o pedido de verificação de status migratório pode ocorrer numa situação de acidente de trânsito, etc., ou de uma infração de trânsito, onde o policial que estaria ali somente verificando carteira de habilitação, documento do carro e seguro, ele pode e deve, né, está sendo promovido e incentivado, ele deve perguntar sobre o status migratório, e na falha ou na ausência dessa produção de prova ali na hora da documentação de status migratório, trocando em miúdos, se você tem visto para estar aqui, se tem permanência válida, ele então remete para as autoridades migratórias, seja ela no centro de detenção aqui da Sample ou da Chrome Detention Center lá em Miami, e aí obviamente pode-se começar, normalmente começa um pedido de deportação desse indivíduo que está ou fora de status ou ilegal. Ele se entrou pela fronteira, ele não teve inspeção nenhuma, então ele entrou ilegalmente e continua ilegal. O que está fora de status, ele entrou pelo aeroporto, entrou com visto válido e permaneceu além do prazo permitido. Então ele entrou com visto de turista, podia ficar 6 meses, ele está aqui já há 2 anos. Ele está fora de status ilegalmente no país, mas ele entrou com inspeção. E os brasileiros precisam de uma orientação prévia para virem aqui. O que você aconselharia para aquele que está na possibilidade, armando a sua vida para vir para cá? Acho que hoje informação é tudo, né? Mas a informação correta. O professor Google, ele mais confunde do que informa. A experiência diz isso. Então, procurar, se não diretamente aqui, ou seja, conversar, marcar uma consulta. Hoje em dia, lá no escritório, por exemplo, a gente não cobra a primeira consulta para facilitar esse acesso. Mas mesmo que tenha que fazer uma consulta paga, vale a pena conversar com os profissionais de cada área. Lembrando que não é um profissional só que vai te dar todas as respostas, mas para falar sobre investimento imobiliário, converse com o corretor de imóveis. Para falar sobre possibilidade de visto e saídas imigratórias, converse com um advogado de imigração. Para falar de investimento, converse com o Financial Advisor, que é o aconselhamento financeiro profissional, e se possível, participe ou procure na sua cidade ou na cidade mais próxima um desses eventos que a Câmara promove sobre como ingressar no mercado norte-americano, participe desses eventos. São seminários de 3, 4 horas, uma manhã ou uma tarde, e procure mais informações do que simplesmente sentar no Google e assistir o vídeo do YouTube, porque ali tem muita informação conflitante, de muitas vezes profissionais que não são ou capacitados ou nem licenciados para estar dando aquele tipo de aconselhamento, e a gente infelizmente escuta muito, tem um percentual crescente no escritório que são os consertos, ou seja, a gente pegar uma coisa que começou errada e não tem muitas vezes como consertar, a gente tem que voltar a colocar band-aid, ou então
falar para a pessoa, começa de novo. Resumindo, a informação correta, de fontes fidedignas, onde você pode formar uma ideia, então, do que você quer fazer aqui, e aí sim partir para a ação. O planejamento ele tem que ser 95%, porque aí a execução fica fácil, é só os 5%. A execução aqui nos Estados Unidos é muito desburocratizada, tudo aqui é facilitado, desde que você tenha planejado o caminho correto. Se planejar mal, a execução vai ser mais dolorosa, vai ter mais dor de cabeça, vai ter mais idas e vindas até conseguir achar o caminho certo, né? Nesse particular, eu sempre tive com os meus filhos o cuidado de fazê-los estudar o inglês, uma língua. O inglês foi o escolhido por mim, mas hoje todos eles falam, além do inglês, falam outras línguas, tal como o espanhol. Aqui em Miami todo mundo fala castelhano, até por influência dos países sul-americanos que cercam parte dos Estados Unidos, né? De sorte que você precisa realmente fazer um preparo. Agora, a melhor maneira de fazer um preparo, às vezes, é procurando um escritório de advocacia. Estou conversando aqui com o titular da Piquet Law Firm, e é a maneira correta de você ter uma ligação efetiva com quem sabe o que está falando, independentemente do seu desejo. Você tem que se preparar. E eu sempre digo o seguinte, a primeira coisa que você encontra é a vontade de mudar. E por quê? Sua família concorda com a mudança? Eu estou preparado financeiramente para viver pelo menos os primeiros 6 ou 12 meses aqui nos Estados Unidos, sem que isso me cause nenhum problema? Feita estas considerações, você está apto para mudar. É só ligar para Piquet Law Firm e nós teríamos aqui uma conversa de muitas horas, se fosse possível. Infelizmente o programa tem que ser compactado, mas eu queria te agradecer muito a presença e eu me sinto honrado de poder recebê-lo aqui nessas condições. Você é o meu primogênito, agora eu posso falar, e eu me sinto muito à vontade para perguntar isso, porque acompanho o seu trabalho no dia a dia. Além de tudo, é o pai extremado. Temos, da parte dele, da família dele, temos 2 netos que são maravilhosos também, assim como foram todos eles. Então, eu te agradeço muito a presença e, seguramente, se puder um dia voltar para esclarecer problemas pontuais, eu ficaria muito satisfeito, viu? Estamos à disposição, trabalhando muito, não tem segredo aqui, acordar cedo e trabalhar. Obrigado. Tá bom. Um grande abraço e até a próxima vez, o próximo encontro.